Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Nós somos pessoas felizes porque temos a palavra de Deus falando aos nossos corações. E isso para nós é de extremo consolo e também uma alegria muito grande, muito intensa, quando nós temos esse privilégio de ler a palavra do Senhor e meditar nela. Amados, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Ali está falando sobre a verdadeira vida, ou a vida verdadeira, como colocamos aqui no tema de hoje, temos ou não temos a vida verdadeira. E justamente a partir deste versículo 25 de Mateus capítulo 16, diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos conversar sobre esses versículos por alguns instantes e que o Espírito de Deus nos oriente. Assim como nós estamos, fechemos nossos olhos e oremos dizendo: ó Deus querido, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, nós vamos meditar agora na Tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que esta palavra receba acolhida dentro de nós, e assim possamos colocar a nossa vida no rumo que esta palavra nos direcionará. Pai querido, ajuda-nos, porque nós, Senhor, sem Ti nada somos. Que a Tua graça esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, alguém disse uma coisa muito interessante. Eu queria compartilhar esse dito com vocês. Alguém disse que diante de Deus é possível distinguir três tipos bem característicos de pessoas. Nós temos os incrédulos. O que são os incrédulos? São as pessoas que evidentemente não creem em Deus, não creem em Jesus. São pessoas que vivem de acordo com os seus próprios pensamentos, as suas próprias intenções. Tudo o que fazem tem a finalidade de satisfazer os seus próprios interesses, e não consta no coração dessas pessoas nenhuma preocupação em um dia ter que prestar contas a Deus, visto que essas pessoas não creem, não acreditam em Deus. Há também um segundo tipo de pessoa, grupo de pessoas, intitulado de os religiosos. Quem são os religiosos? Bom, olhando assim à luz da palavra de Deus, podemos dizer o seguinte: que os religiosos são aqueles que acreditam até em Jesus, mas vivem ou continuam vivendo para si mesmos. Não deixaram a sua velha maneira de viver como Jesus ensinou. Até vão aos cultos, até leem a Bíblia, até oram, até fazem as suas ofertas, mas os seus olhos, o seu coração ainda estão muito voltados para as coisas desta vida, para as coisas terrenas, assim como é o caso dos incrédulos. Buscam a Deus até para conseguir realizar os seus próprios interesses, como acertar questões familiares entre marido e mulher, mulher e pais e filhos, e por aí vai. Também para resolver problemas financeiros, receber cura e enfermidades, até encontrar explicações também para questões da vida e da existência, para obter paz, consolo e proteção, ser liberto de drogas, vícios e impurezas, entre outras coisas aí que poderíamos mencionar. Mas tem um detalhe: normalmente são pessoas perdidas nos próprios conflitos que tentam resolver. Por quê? Porque os religiosos
são pessoas que não estão dispostas a renunciar, porque o texto vai falar sobre isso. Na sequência aqui do texto do Evangelho desta manhã, a gente percebe isso, quando Jesus diz justamente que nós precisamos, no versículo 24, se alguém quer seguir a Jesus, isso exige renúncia. Diz ali que a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então os religiosos, até a parte da renúncia, antes dela vão bem. Quando chega nessa parte de renúncia, aí diz assim, opa, isso não é com a gente, né? Porque os religiosos não estão dispostos a renunciar à sua maneira de fazer e pensar para sujeitar-se à vontade de Deus revelada na sua palavra e nos seus mandamentos. Até os religiosos também buscam orientação, buscam amor, buscam consolo, buscam compreensão, mas normalmente não estão dispostos a buscar a Deus e amá-lo, apesar de seus problemas e dificuldades. Ou seja, são religiosos enquanto realmente essa questão da renúncia não se manifesta, enquanto não precisa abrir mão de algumas coisas. Mas tem um terceiro grupo que eu queria chamar a atenção de vocês também, que é o grupo dos discípulos. E sobre discípulos aqui Jesus comenta, porque ele fala aqui no versículo 24, já mencionado, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo, se alguém quer ser meu discípulo, e quando ele quer falar sobre discípulo, ele faz uma diferença entre ser religioso e ser discípulo. Porque os discípulos, quem são eles? Os discípulos são aqueles que renunciam a tudo para seguir a Jesus. São aqueles que deixaram para trás a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de agir, para aprender com Jesus a maneira que se deve viver para agradar a Deus, principalmente a partir da certeza da salvação eterna, porque a partir do momento em que nós cremos em Jesus como Salvador, a lei de Deus, ela serve para nós como uma norma de vida, ou seja, como nós agora que temos a certeza da salvação, vamos viver. Então os discípulos, eles amam intensamente a Jesus. Os discípulos estão dispostos a, se preciso for, deixar qualquer coisa de lado ou em segundo plano que impeça-os de seguir Jesus. Eles querem seguir a vontade do Pai para as suas vidas, do Pai Celeste. Então, o maior prazer, a maior alegria dos discípulos de Jesus está em viver uma vida de comunhão com Deus. E ele sabe muito bem o que é isso. Os discípulos regozijam-se quando a obra de Deus avança, e ao mesmo tempo também se entristecem quando a obra de Deus é atacada. Claro que os discípulos também vão às reuniões da igreja, também participam dos cultos, também leem a Bíblia, também fazem as suas ofertas, também participam da Santa Ceia, mas os seus olhos, o seu coração não estão tão voltados para as coisas desta vida, como é o caso dos religiosos, conforme nós antes mencionamos aqui. Mas os olhos e o coração dos discípulos estão voltados para as coisas celestiais, onde Cristo está. Então o verdadeiro discípulo é aquela pessoa que tem aquele profundo interesse na conversão dos incrédulos, pois sabe que esta é a vontade de Deus, e por causa disso, normalmente, os discípulos são criticados e rejeitados pelos religiosos, que os chamam de extremistas, radicais, espirituais e muito exigentes. Então aqui está os três tipos de pessoas em relação às coisas de Deus. Nós temos os incrédulos, ou seja,
aqueles que nem sequer creem em Deus, nós temos os religiosos que seguem ritos, que seguem uma religião, mas não estão dispostos à renúncia. Quer dizer, vai tudo bem até a partir do momento em que entra na questão de negar-se a si mesmo. Quer dizer, não querem abrir mão do seu jeito de pensar, de agir, de sentir, para conformar esse agir e esse sentir com a vontade de Deus. Então quando fala, não, esse negócio de mudar, não é comigo. Então esse é o religioso e o discípulo. O discípulo é aquele que abre mão de tudo aquilo que possa atrapalhar o seu caminho, a sua jornada atrás do seu mestre. Incrédulos, religiosos e discípulos. E às vezes dentro desses três grupos, ou desses três tipos de pessoas, há migrações. Ou seja, de repente um discípulo tem o seu momento de migração. De repente ele migra para o grupo dos religiosos. Às vezes os religiosos, por algum motivo, seja lá o que for, acabam migrando para o grupo dos incrédulos. Então há migrações entre estes três grupos, esses três tipos de pessoas. E o apóstolo Pedro, o texto de hoje, ele mostra, e eu acho fantástica a Bíblia, porque a Bíblia, ela não procura camuflar as fraquezas dos personagens, das pessoas que fazem a história da Bíblia chegar até nós nos dias de hoje, as pessoas envolvidas. E o texto aqui mostra o grande apóstolo Pedro no momento de migração do grupo dos discípulos para o grupo dos religiosos. E é interessante isso, porque Pedro, ele viu Jesus fazer coisas grandiosas, como andar sobre as águas, alimentar multidões, fazer muitas curas. E Pedro então, ele começou a pensar como religioso, ele começou a pensar nas vantagens pessoais de fazer parte do grupo seleto de Jesus. E aí então, isso o texto aqui de hoje nos apresenta, e aí então num dia quando Jesus disse que a hora de sua morte estava próxima, Pedro quase surtou. Ele chamou Jesus de lado e começou a repreender, dizendo que Deus não permita que isso aconteça. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Você é poderoso. O seu ibope está lá nas alturas. Agora não é hora de falar em sofrimento. Não é hora de falar em morte. Isso é uma antipropaganda. E aí então, Jesus fala, Pedro, vamos conversar um pouquinho? E ele olha para Pedro assim e diz, arreda-te, Satanás. Ele diz assim em outras palavras, sai da minha frente, Satanás. E explica por quê. Você é uma pedra no meu caminho para fazer que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Você está sendo apenas um religioso e não um discípulo. E aí então, a exemplo de exemplo de Pedro, muitas pessoas também migram de um grupo para o outro, o tempo todo. Porque na verdade aqui, quando Jesus repreende Pedro, Jesus estava tentando mostrar para ele, Pedro, o seu coração, o seu pensamento não devia estar onde está agora. O teu coração, o teu pensamento está nas coisas deste mundo, nas coisas que esse mundo valoriza. Você não está pensando como Deus pensa, mas como o ser humano naturalmente pensa. E aí então, infelizmente, a gente percebe que, a exemplo de Pedro, muitas pessoas também andam migrando de um grupo para o outro o tempo todo. Às vezes as pessoas nem pararam para pensar que elas ainda não aprenderam que seguir a Jesus é mais do que seguir uma religião. Seguir a Jesus é abraçar a sua cruz. E a cruz
é símbolo de morte. E está cada vez mais difícil encontrar discípulos entre aqueles que congregam nas igrejas. Porque quando chega essa questão de negar alguma coisa para seguir a Jesus, isso incomoda. Isso as pessoas não querem ouvir. Porque as pessoas querem ser apenas religiosas. Elas não querem ser discípulos. As pessoas em geral querem moldar Jesus às suas expectativas. Elas querem que Jesus se adeque às suas necessidades. E aí então a gente percebe que existe uma distância muito grande entre o que Jesus disse a Pedro sobre o ser seguidor de Jesus e a maneira como a geração atual está vivendo a sua vida. Por quê? Porque esta geração não sabe se negar. Esta geração, ela quer continuar sendo apenas religiosa. Ela não quer se transformar realmente num grupo de discípulos. E alguém disse algo bem interessante. Alguém disse assim, que o mundo, ele é regido por 3 forças. E esta geração, ela é extremamente suscetível a essas 3 forças. Eu vou colocar essas forças aqui para vocês acompanhar. Primeira delas, o desejo da carne. O desejo da carne. O que seria o desejo da carne? O desejo da carne é aquela busca incansável de saciar o apetite, seja esse de qual natureza for, e se está disposto a pagar qualquer preço para ver esse desejo saciado. A Bíblia fala sobre esse desejo da carne em muitas situações. Por exemplo, quando Esaú troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, desejo da carne. Quando Davi leva Batseba para a sua cama, Batseba, que era mulher de Urias, um dos soldados que estavam debaixo da autoridade de Davi, e ele leva Batseba para a sua cama, sendo esta esposa do seu subordinado, porque ele achou ela bonita, porque ele achou ela interessante. Esqueceu que ela era a mulher do seu próximo. Esqueceu não, né? Mas ele pega e leva essa mulher junto consigo, porque o desejo da carne, quer dizer, aquela busca incansável de saciar o apetite, estava assim exacerbado, exagerado, incontrolável. E aí então ele faz o que faz, e vocês conhecem muito bem o desfecho desta história. Então essa força, o desejo da carne, realmente rege o jeito de ser, o jeito de pensar das pessoas. Mas não é apenas esta força. Existe uma outra força que nós chamamos de o desejo dos olhos. O desejo dos olhos. E quando fala em desejo dos olhos, a palavra que nos salta aos olhos é cobiça. Sabe o que é a cobiça? A cobiça é querer a todo custo algo que você não precisa, que você já tem. Por exemplo, a TV gigante, ou o par perfeito de sapatos. Pode observar que o par perfeito de sapatos nunca está ali no seu guarda-roupa, na sua casa, no seu quarto, seja onde for. O par perfeito de sapatos sempre estará na vitrine. Já observou isso? Daí a pessoa está andando no shopping, olha aquele par de sapatos, né? E diz assim: nossa, isso que me falta para eu ser feliz da minha vida. O par perfeito de sapatos está aqui. E aí a pessoa vai e compra. E ainda mais quando a pessoa começa a pensar assim: pois é,
mas esse par de sapato perfeito, né? Par perfeito de sapatos, ou quem sabe aquela roupa perfeita, que normalmente a roupa perfeita é aquela que também não está dentro do seu guarda-roupa. A roupa perfeita é aquela que está na vitrine da loja. Daí você pensa assim: nossa, essa roupa vai fazer minhas amigas morrerem de inveja. E aí então a pessoa vai lá e compra, e tudo facilitado com aquele pedaço de plástico que você tem em sua carteira. Você não precisa hoje nem de dinheiro em espécie para comprar as coisas que você não precisa. Vai lá, pega lá sua carteira, abre, tem lá aquele plastiquinho, coloca naquela maquininha mágica. Aquilo é mágico. Você passa aquele negócio lá, você leva para casa uma coisa que você não tinha dinheiro para comprar, para levar, e você vai lá e comprou e levou. E aquele plástico que você usou para levar uma coisa que você não precisava, aquilo lá pode arruinar a sua vida, pode arruinar as suas finanças, pode arruinar o seu orçamento, pode arruinar o seu casamento, porque tem muitos casamentos que não estão mais suportando, tendo consistência, porque infelizmente o desejo dos olhos está tendo um poder de persuasão muito grande, e as pessoas comprometeram ou estão comprometendo toda a sua renda, porque simplesmente não resistem ao desejo dos olhos. 3 forças que regem esta geração: o desejo da carne, o desejo dos olhos, a cobiça e o que nós chamamos de o orgulho da vida, o status, o desejo de ficar famoso, o desejo de querer aparecer, o desejo de sempre estar esperando os likes que a sua publicação despertou. E tem gente que às vezes faz a sua publicação, olha para ver quantos likes, quantos positivos as suas publicações tiveram, e se as pessoas não comentaram, se as pessoas não deram muita bola, tem gente que fica frustrado porque ninguém se manifestou sobre a sua publicação, se frustra. Às vezes as pessoas entram no restaurante, elas estão ali, elas vão lá para ter um momento de convivência, cada uma delas com seu smartphone, elas estão ali olhando para o seu smartphone, compartilhando foto do que estão comendo. Não que isso seja errado, não, mas o grande problema é que estão fazendo isso já para espalhar e perceber o quanto essa experiência que estão tendo está sendo visualizada e quantas pessoas estão dando ok. Por quê? Porque é uma forma da pessoa se sentir por cima, se sentir famosa. Aquela selfie junto com alguém famoso, não é legal? Vou tirar uma selfie com alguém famoso. Selfie é aquela foto que você tira de si mesmo, né? Vou tirar uma selfie com alguém famoso e vou matar meus amigos de inveja. Orgulho da vida, status, a preocupação exagerada com o que até estranhos vão dizer sobre você. E isso tem sido uma tendência. Nós estamos hoje muito mais preocupados com o que os estranhos vão dizer sobre nós, do que realmente aquelas pessoas que realmente importam, que estão ali conosco no nosso dia a dia. Para elas, o que elas têm a dizer sobre nós não importa tanto, não influi tanto, mas o que os outros têm a dizer, a falar, a comentar, tem um peso exacerbado. Desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho da vida. As 3 forças que regem esta geração e que tem transformado pessoas, tem transformado infelizmente para mal.
E aí, quando a gente constata essas três forças agindo nesta geração, isso mostra para nós também que, quando nós refletimos sobre essa questão, nós vamos entendendo qual é realmente o nosso Deus com D minúsculo, quem é o nosso Deus de estimação. Sabiam disso? Quem é o nosso Deus de estimação? E aí alguém disse o seguinte: se nós queremos encontrar o nosso Deus natural, olhemos para o nosso espelho. Olhemos para o nosso espelho. Por quê? Porque Ele nos revelará a quem, por natureza, nós temos prazer em servir. A nós mesmos. Eu. E esse Deus não é capaz de nos dar a verdadeira vida. Meus queridos irmãos, olhe bem para você. Olhe para dentro do seu coração e descubra quem é o Deus a quem você ou eu, nós temos servido ultimamente. Nós não gostamos de ouvir isso, essa palavra nos agride, porque a gente confunde ser religioso com ser discípulo. A gente diz: não, pastor, peraí, o senhor está querendo briga. Não é briga. O senhor vem dizer um negócio desse para nós. Logo eu, uma pessoa temente a Deus, eu venho de uma família tradicional na igreja, eu leio a Bíblia, eu venho no culto, eu faço a minha oferta, eu participo da ceia, e o senhor vem dizer para mim uma coisa como essa? Meus queridos, se nós não estamos dispostos, como diz a palavra de Deus, a negar-nos, negar a si mesmo, negar o nosso eu, que é o nosso Deus natural, nós ainda permanecemos só religiosos, e ainda nós não entendemos o que significa ser um discípulo de Jesus. Então você que está aqui hoje, nessa casa de Deus, olhe bem para esta imagem. Olhe bem para esta imagem. Se nós queremos encontrar o Deus que realmente faz a diferença, não é no espelho que nós devemos olhar, embora talvez ele esteja ali, mas se nós queremos realmente encontrar o Deus verdadeiro, que faz com que a gente viva a verdadeira vida, ou a vida verdadeira, nós temos que olhar para a Escritura Sagrada. E você está olhando para o espelho para encontrar o teu Deus? Ou você está olhando para a Escritura Sagrada? Para onde você tem olhado ultimamente? Para onde? E é por isso que as coisas na tua vida não decolam. É por isso que você fica pensando: não, eu tenho que mudar de religião, eu tenho que mudar de igreja, eu tenho que mudar de pastor, esse lugar aqui não está contento, é tudo errado, eu tenho que procurar uma outra coisa. Gente, as pessoas, infelizmente, elas querem mudanças, mas não querem mudar. Elas não entenderam que o problema não está fora delas. O problema não está fora delas. O problema está no seu coração. O problema é o espelho. E aí você vai pensar: vou quebrar o espelho. Também não resolve. O espelho é necessário. O espelho mostra o nosso erro e o nosso pecado. O espelho, ele mostra ao qual Deus natural nós servimos. E Jesus estava preocupado com isso, por isso que ele diz assim, que se a gente quer ser discípulo e não religioso, nós temos que entender que nós precisamos negar nós mesmos, negar o nosso eu, negar essas três vontades, essas forças que atuam sobre nós,
e que estão a serviço da força maior do mal, que é Satanás. Meus queridos, precisamos entender quem é o verdadeiro Deus que nós precisamos servir, porque é capaz de nos dar a verdadeira vida, e essa verdadeira vida brota a partir do perdão conquistado por Jesus na cruz. Assim sendo, se você quer ter a vida verdadeira, quer dizer, uma vida com sentido, e é isso que é o importante, gente, o religioso não tem alma, é um corpo desalmado, enquanto que o discípulo é aquele que realmente descobriu e percebeu qual é a vida verdadeira, que vale a pena ser vivida, a vida com sentido, a vida com alma. Então, se realmente nós estamos compreendendo esta mensagem de hoje, nós vamos entender também que é preciso diariamente mortificar aquelas 3 forças que eu falei, que justamente atuam sobre esta geração, não só sobre esta, também sobre esta mortificação que começou no dia do nosso batismo. E o batismo é isso, o batismo é uma ruptura com tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. O batismo é uma ruptura com o nosso jeito de pensar e de priorizar o nosso eu em detrimento de Deus. E a Bíblia diz que o batismo é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo no batismo nos capacita a rompermos com o diabo e toda a sua obra e todo o seu procedimento, que são as perguntas que o pastor faz ali aos padrinhos, que respondem em lugar da criança o que o batismo nela opera. Inclusive Paulo, na carta aos Romanos capítulo 6, versículo 4, ele acentua que no batismo o nosso eu, quer dizer, o nosso Deus natural, no batismo o nosso eu natural morre com Cristo, e uma vida nova ali brota, e essa vida não é qualquer vida, mas a verdadeira vida, a vida de um discípulo, e não a vida de um religioso. Jesus ama vocês. Deus em Cristo mostrou o que Ele foi e é capaz de fazer para nos salvar. Jesus quer ver você e eu no céu, junto com Ele. Por isso que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso favor, nos perdoar nossos pecados, perdoar as nossas fraquezas e nos capacitar através desse perdão, que se nós permanecermos discípulos, assim desfrutaremos da verdadeira vida que Deus em Cristo preparou para todos nós. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. Que o Espírito Santo toque com essa palavra o coração de todos nós, para que assim também todos nós aqui reunidos hoje possamos desfrutar da vida verdadeira. Que Deus abençoe cada um, agora e sempre.